Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tô aqui esperando a Gel, que vai ser minha parceira hoje no Clube Devocional 715. Bom dia, Valdete, tudo bem? Gláucia, Lourdes, Longo, tudo bem com vocês? Bom dia. Marco, tudo bem? Estou só aguardando a nossa convidada. Obrigada, Glaucia. Você também é um luxo. Oi, Tininha. Bom dia, Regina. Tudo bem? Rita, bom dia. Simônia, tudo bem? Fátima Leite, minha convidada de hoje, mais tarde, no Lourdinha Convida. A Rita falou bom dia. Glauce, bom dia. E a minha companheira não entrou ainda, gente. Aonde está a Gel? Bom dia, Imara, tudo bem? Bom dia, minhas lindas. E meus lindos, né? Temos presença masculina aqui também. Hoje nós vamos dar início a uma série um pouquinho diferente, né? Vai ser durante essa semana, cada dia no canal de das amigas, né? Porque nós somos amigas mesmo, de uma das romanas, né? Bom dia, Soninha, tudo bem? E nós vamos falar sobre o medo da vida. Vai ser muito interessante. Nós vamos trazer uma visão sobre a neurose. Vai ser um estudo muito legal de se fazer. Vou só falar de novo. Tô só esperando a minha companheira chegar. A Gel, minha companheira, entrar para eu poder convidar, para a gente poder começar. Mas enquanto ela não entra, eu vou fazer uma pergunta. Vocês sabem o que é neurose? O que vocês entendem por neurose? Nós somos neuróticos, neuróticas? O que vocês acham? Deixa eu só ver se ela entrou aqui e eu perdi. Não perdi. Entrou sim, vou chamar, já vou te chamar, Gel. Claro que eu tô clicando no lugar errado. Bom Olá, dia. Acho que a minha bom câmera dia. é virada. Peraí. Eu achei que só o que disse comigo. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Desculpe a demora, mas eu tenho que subir o vídeo do Meditando e subir, né? Estou aqui. Não tem problema não. Enquanto isso eu fico cumprimentando o pessoal, não tem problema nenhum não, tá? Bom dia, quem chegou depois, que eu não falei um oi, tá? Eu parei aqui na Soninha, depois entrou a Capas Jorge, como é que é? Ah, Kátia tá, Jorge. a É a Kátia, é isso que eu Kátia ia Jorge. falar. É a É. Kátia, né? A Val, a Simone, que Simone tá falando, já perguntei aqui, ó, o que eles entendem por neurose, ela tá aqui, somos todos neuróticos, todos com conflitos a resolver, ela já tá dando spoiler. É isso aí. Tá Você aqui na frente, você está estudando. Vai que tá, vai. e eu perguntei, né? Bom dia, Gel, como você foi de Bom viagem? dia. Foi ótima, tá tudo bem. Fiquei, né, descansei bastante esse fim de semana com a família, fiquei na casa do meu irmão, curtindo com os meus sobrinhos, com a minha cunhada, com o meu irmão, foi ótimo. E hoje eu já estou aqui no Rio, na casa da minha outra irmã, né, que é uma irmã de coração, mas que é um grande amor. Estou aqui em Santa Teresa já, me instalei ontem à noite, já está com tudo arrumadinho, meu escritório, já estou pronta para trabalhar. Bora, vamos que vamos, estamos juntos aqui. Estou muito bem. E Tá eu vi a tudo foto dos seus sobrinhos, que lindos. A criança é tudo de bom, né? É muito tudo bom. gostoso.
É uma fonte de amor inesgotável para a gente, né? Muito bom. Isso mesmo. Você quer apresentar o trabalho como que ele vai ser feito essa semana? Se você Pode quiser ser. falar. Tá bem. Bom, primeiro eu queria dizer o orgulho que eu estou dessa turma, né? Porque a gente conversou e eu falei, gente, vocês querem chegar no pódio, né? Tem que agir como campeão. E o que que é isso, gente? A gente tem que se desafiar, né? Se desafiar a fazer coisas que a gente nunca fez. A lidar com um nível de dificuldade um pouquinho maior no joguinho. Quer dizer, para a gente ir para o game over, a gente precisa passar pelas fases e ir aumentando gradualmente o nosso nível de desafio, né? Então, nós estamos estudando no Roma Sistêmica, a Lurdinha é uma das minhas alunas do Roma Sistêmica, que é uma mentoria feita para poucas pessoas, para que a gente possa aprofundar bastante o nosso processo de cura e também de conhecimento, principalmente na parte sistêmica, familiar e analítica também. E nós estamos estudando esse livro aqui, que é O Medo da Vida, do Alexander Lowen, o caminho da realização pessoal pela vitória sobre o medo. E nós estamos estudando capítulo a capítulo, então nós resolvemos criar esse desafio. Então temos alguns temas, né? Vai ter segunda, terça, quarta, quinta e sexta, onde elas vão estar convidando umas às outras nos seus canais para falar sobre assuntos desse livro. Eu estou aqui porque, infelizmente, a Valdete teve um contratempozinho, está tudo bem, mas ela teve um contratempo e não pôde estar aqui com um familiar, né? Então eu estou aqui para fazer com a Lourdinha, é uma grande honra. E eu vou ficar aqui, gente, só para bater uma bolinha, se necessário, mas Lundinha está aqui para esclarecer para vocês, né, esse conceito do que é a neurose, né, porque nós estudamos isso, então ela está aqui para compartilhar isso com vocês. Eu tenho certeza que ela vai fazer isso muito bem. Estou muito orgulhosa de vocês. Estou muito orgulhosa de vocês terem pego esse desafio, né, com unhas e dentes. Eu sei que vai ser muito bom. Eu estou muito feliz. Então, Lurdinha, vai que é tua, Tafarel. Eu te agradeço, né? Nós todos te agradecemos a oportunidade, a confiança. Falar que é tranquilo, que é a coisa mais fácil de se fazer, a gente ainda não pode falar, né? A gente tem as nossas dificuldades, tem hora que dá um frio assim no estômago, a gente fica ansioso, isso é normal, isso é natural. Né? A gente está aprendendo, a gente está aprendendo a estudar, né? Então, assim, eu fui perceber o seguinte, que tem muito tempo que eu não estudava. Né? Então, às vezes, sentar e pegar e fazer um resumo, às vezes é uma coisa que está sendo um pouquinho difícil, mas o que importa é que a gente está aqui para superar. Né? É isso que importa. Então, como você já apresentou o livro, né? O Medo da Vida, segundo Lowen, né? E eu queria só começar apresentando Alexander Lowen, nasceu em 1910, eu sempre gosto de falar as datas, né? Nasceu em Sim, 1910, faleceu em 2008. Ele era médico, psicoterapeuta e também foi o pai da bioenergética, como se você já falou lá no Meditando com a Gel. O tema de hoje é o conceito de neurose, tá? E como você já falou lá também, esse livro ele é bem profundo, ele é muito profundo mesmo, mas uma característica que eu amei nesse livro é a linguagem simples e direta. Ele é simples, ele é direto, ele não tem palavras difíceis, complicadas, né? Ele traz com muita leveza um tema que é muito complicado. Medo da sim, vida. Mas por que medo da vida? Né? Como assim? Por que eu vou ter medo de viver? E na introdução, né, no dia que a gente começou o estudo, ainda foi falado isso, né? A primeira frase da introdução por si já dá outro livro. Se você quiser falando, já dá outro livro. Né? Que é a neurose não costuma ser definida como medo da vida, mas é exatamente isso. Né? Então, tá. Quando você começou a fazer o estudo com a gente, aí você leu essa frase, né? A neurose não costuma ser definida como medo da vida,
Mas é exatamente isso. Aí eu fiquei pensando, mas medo da vida? A gente está aqui para viver. E por que a gente teria esse medo da vida? Só que a gente tem. A gente tem medo da vida. A gente tem medo de amar. A gente tem medo de ser amado. A gente tem medo de pedir as coisas para os outros, de precisar, de depender dos outros, né? Tudo isso nos causa medo. E esses medos, eles viram as nossas neuroses. Mas aí fica aquele negócio assim, mas então todo mundo é assim? Todo mundo tem medo? Todo mundo é neurótico? A Lori vem dizer que sim, que todo mundo é neurótico. Claro, gente, a gente tem às vezes um lado na vida que a gente tem mais neurose, tem outros que a gente não tem tanta neurose. A gente consegue perceber sim a vida. A gente trabalha, a gente tem família, a gente tem filhos, a gente constrói uma vida, tá? Mas esse medo sempre nos segura, de uma forma ou de outra. Ele sempre dá uma travada. Porque quando a gente fala assim, medo de amar, mas amar é tão bom, né? Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, eu amo meu marido, mas as nossas relações ainda de amor, mesmo familiares ou afetivas, íntimas, elas ainda são cheias de dores. A gente ainda não aprendeu o amor, o termo, vamos, crístico, não sei te falar, eu perdi a palavra agora, É mas porque o nosso amor ele é cheio de apego, né? Então, assim, isso, não é um amor livre. Então, nós não, temos medo, a nossa neurose está muito embasada no medo de perder tudo que eu vou viver isso e vou perder, né? isso, Então, isso, eu não quero nem viver, porque se for para perder, eu prefiro nem viver. E só voltando um pouquinho que você falou sobre doença mental, olha, as meninas estão falando que o som está com ruído. É só o da Lurdinha ou o meu também? é, Depois falem aí com a Lurdinha aí pra vou gente baixar ver, um pouquinho aqui, então, tá? Então, para mim não tá com ruído nenhum, não. Então, nem vê aí eu, pra vocês. Então, meninas, uma coisa que sobre doença mental, sobre neurose, bom, eu estou falando como doença mental num todo. Não é qualitativo. Eu tenho ou não tenho. É o da Lurdinha que o pessoal falou. Vê se ela baixou um pouquinho o volume e vamos ver como é que fica. eu baixei, é, Então, meninas, tudo que está ligado a distúrbios emocionais, distúrbios da nossa mente, é quantidade, entende? Não é qualidade, porque todos nós temos, todo e total, todos os níveis de desequilíbrio emocional, todos os tipos de desequilíbrio emocional habitam dentro de nós. O grande lance, Lurdinha, é a quantidade que eu tenho isso. Entende? Então, é a quantidade de medo que eu tenho, é a quantidade de raiva que eu tenho, é a quantidade enfim, de distúrbio mesmo, né? A raiva é um sentimento, a gente não vou levar muito para esse lado. Mas, assim, uhum, uma questão de neurose é quanto de neurose eu tenho. Não é se eu tenho ou não neurose, todo mundo tem. isso. E Não é é. interessante você falar, Pode falar. e é interessante você falar isso, porque na hora que você falou da quantidade, porque a gente tem, né? Aí eu já vou até adiantar um pouquinho, que eu ia falar mais lá na frente, e também esbarra na importância que eu dou para essa neurose. E se eu a trato ou não. Porque quando ele fala que todos somos neuróticos, né? A gente fica assim, meu Deus, mas e agora? Então, não tem saída? Não tem solução? Meu Deus, o que eu vou fazer? Né? E tem cura, né? E você consegue trabalhar essas neuroses, desde que você as perceba. Né? Então tá, então se você percebe uma quantidade sua de neurose em relação ao relacionamento, né? O medo de ser traído, por exemplo, essas são só situações. O medo enorme de ser traído e você não consegue se entregar, você está sempre com medo.
E aquilo te trava, porque você às vezes queria ter um relacionamento, não que você tenha que ter, mas você queria ter um relacionamento e você não consegue, né? Aí você às vezes tem um ciúme muito grande, você não consegue se entregar de forma nenhuma, né? E isso tem cura, isso tem tratamento. Então a gente sempre fala, nós ainda como terapeutas holísticas, né? A gente sempre fala que a gente tem que estar em tratamento. Que é só olhando para essas dores, só olhando para essas neuroses, que a gente vai conseguir se tratar. A gente tem esse medo de se lançar. E é muito interessante tudo que Loi vai trazendo, esse medo de se lançar para a vida. Às vezes a gente é resolvido profissionalmente, né? Um profissional exemplar, né? Mas tem várias questões dentro de casa. Ou então o contrário. Talvez você na sua casa você conseguiu se organizar, mas você não conseguiu sair para o mundo para trabalhar, né? A gente vê muito isso, né? Muitos filhos que ficam na casa dos pais até muito tarde, né? E não conseguiram se libertar, né? Então, é o que você falou, é a quantidade dessa neurose, onde a gente tem que olhar para ela. A gente tem que perceber isso, não como uma coisa, não como uma coisa apenas negativa. Ah, então todo mundo é doente. Ah, então que seja, todo mundo é doente. Que seja, não tem problema. O problema é você buscar o caminho da cura. Exatamente. É exatamente isso, é você buscar esse caminho da cura, né? A pessoa que ela é neurótica, ela tem esse medo de se abrir para a vida, né? Ela teme tanto pedir, né, quanto agredir. Quando eu li essa frase dele, eu fiquei pensando assim, mas tanto pedir quanto agredir, né? Mas por que agredir, né? Aí, mas olha que interessante, quando você pede, você pode escutar um não, né? Você pode ser rejeitado. Né? Quando você agride, mas não é no sentido de eu chegar aqui e te agredir de graça, né? Já chegar xingando ou alguma forma assim. Não, é uma agressão, às vezes, numa forma de defesa. Né? A gente tem medo de quê? De ser destruído. Então é sempre essa luta, é sempre essa dualidade, né? É essa função da vida com a morte. Né? E dá para a gente fazer uma relação interessante dessa neurose com o livro Poder do Agora. Eu acho que você falou isso lá no Meditando com a Gel, né? Porque quando o autor é católico, não é isso? Acho que eu falei certo. Isso, falou. Isso. Isso. Ele fala para a gente olhar. Falar alemão, gente, não é fácil, né? Quando ele fala para a gente olhar os nossos pensamentos, que é esse o tema do nosso seminário de agora, né, que a gente está fazendo. Vai fazer a segunda parte, quinta-feira. Quando ele fala para a gente olhar os nossos pensamentos, sermos observadores dos nossos pensamentos, acaba que uma coisa fecha com a outra. Né? E ele fala que 80 a 90% dos nossos pensamentos são repetitivos e de baixo padrão, eles são nocivos. Então, olha como é que encaixa com a neurose. E aí, o Total. que você está alimentando? Total, total. E o que você está alimentando? Né? Então, você fica ali, ah, eu sou feia, ah, eu sou feia, ah, eu sou feia, ah, não, eu sou feia mesmo, oh, não, olha comparado com a Gel, olha como é que eu sou feia. Nossa, a Gel é tão bonita, não tem um cabelo tão bonito. Aí você vê, eu não falo Gel porque você está aqui. Aí você vê, nossa, Sim. Simone, gente, olha que linda que é a Simone. Olha o cabelo da Nordeste. Aí você começa a alimentar essas neuroses. Gente, claro que você vai ficar cada vez mais feia e se sentir cada vez mais feia. E não vai adiantar alguém externo chegar e falar assim, Lourdinha, você é linda. Não, eu não sou linda. Eu sou feia. Porque a neurose que eu estou alimentando é essa. E E essa aí, beleza. qual é o fundamento, então, gente? O conflito entre o que eu sou e o que eu desejo ser. Né? Então,
Esse conflito entre o que eu sou e o que eu desejo ser cria, então, a energia da neurose. Então, é isso que a Lourdinha está falando. Eu quero ser como fulana. E aí está incompatível com o que eu sou. Conflito neurótico. A neurose Bloom. E a gente faz isso todo dia, o dia inteiro, o tempo todo. Isso. E quando alguém chega para você e fala, você devia ser igual fulano, aí que bugou. Você já está nisso. Né? Você, vou pegar essa questão da feiura, tá? Não, você já não está se sentindo bonita. E ainda uma pessoa chega, às vezes, para você, numa fala mal falada, ou que você não tem entendido, nossa, você devia ser igual fulano. Né? Olha, ou então, tá, você fala muito, Gel, e eu amo quando você fala isso, né? Para a gente fazer as nossas lives do nosso jeito. Né? A gente tem que ter alguém para modelar? Tem. Nossa, eu acho legal o jeito que a fulana fala. Beleza. Mas aquele jeito é o da fulana. O meu jeito não é esse. Né? Então, tem gente que fala aqui, ó, quietinho, nem movimenta. Eu já movimento muito. Quer dizer, é o meu jeito. É a minha forma. O tempo inteiro eu tô aqui, ó, mexendo com as mãos. Eu tenho um irmão que ele fala ao telefone, ele vai andando. Telefone celular. A gente fala que ele faz caminhada. A gente não sabe. Se for em linha reta, acho que ele chega lá no Japão. É a forma, não tem problema. Ele fica andando o tempo inteiro. Né? Então, assim, é a forma, não tem problema nenhum. Né? Mas voltando ao que as nossas neuroses, aí aí você pensa lá, aí eu tenho que falar igual a Gel. Eu tenho que saber o tanto que a Gel sabe. Eu tenho que ter o mesmo posicionamento com a Gel, do que a Gel tem. Pronto. Aí você já deixa de ser o que você sai completamente da sua essência, e aí a gente volta lá no poder do agora. Você sai do seu ser, né? E aí indo para a neurose, né? E você quer ser alguma coisa que você não é. Meu Deus, estou muito orgulhosa. Mas não tem como não fazer esse link. Né? Não tem Estou muito como. orgulhosa, Jesus. Ó, estou muito orgulhosa. Você me deixou agora, você me deixou sem graça. Mas vamos lá. Eloy, o que você falou? Você falou da quantidade, né? Eloy fala que todos nós somos neuróticos em alguma área. Em alguma mais, né? E alguma menos. Isso acontece, eu já falei, por causa da punção humana, né? Nós temos medo. Tá, deixa eu só me achar aqui. Já falei isso, né? Da punção de vida e de morte. Mas o que ele fala, que é muito interessante, é que a gente quer melhorar. A gente quer ter prazer. A gente quer usufruir das coisas do mundo e das coisas, das relações. Né? A gente quer ser feliz, mas ao mesmo tempo a gente tem esse medo. Né? Esse medo de perecer, esse medo de sofrer, né? Esse medo de alguma forma ser lesado. E é esse medo, ele segura a gente. Então o que a gente tem que fazer? Tratamento. Não tem opção. É o autoconhecimento. Né? Aí, gente, é impressionante como que todo mundo fala mais ou menos a mesma coisa e a gente não entende. Né? Então vem lá, foi Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Né? O caminho é esse, Jesus também falou isso. Conhece-te a ti mesmo. Porque na hora que você percebe, na hora que você começa a se olhar, você fala assim, mas peraí, por que eu tenho tanto esse medo? Ou então, por que eu estou me comparando tanto? Gente, o meu tipo de corpo é diferente do da Gisele Bündchen. Eu nunca vou ser a Gisele Bündchen. Ela é linda, maravilhosa. Da forma dela. Do jeito dela. O meu corpo nunca vai ser daquela forma. Então, por que eu tenho que ser daquela forma? Por que eu tô com essa neurose? Por que eu tô com esse pensamento fixo que eu tenho que ser assim? E isso também é cultural. Né? A neurose, ela começa. Ela é pessoal, né? Mas ela tem origem na família e tem origem também no núcleo cultural que a gente está envolvido, que aquela família está envolvida. E aí vale a gente falar das neuroses coletivas.
né? E esse exemplo foi você que deu. Eu achei muito interessante na sua explicação e eu vou copiar ele para cá, né? A neurose desse panorama político que a gente está vivendo hoje, né? Então, o que está acontecendo? Nós temos dois grupos de pessoas, né? Uma do Salvador um e a outra do Salvador dois, né? Então, a política do Brasil está definida nesse aspecto. Ou você é um ou você é dois. Né? Mas o que é essa necessidade? Aonde que está a neurose aí? A necessidade de ser, é, de ter um pai, né? De buscar esse pai que vai te salvar. Então, o que a gente quer? Um salvador da pátria. Isso é muito interessante da gente colocar. E realmente está uma neurose, porque está tendo brigas assim, horrorosas por causa disso. Né? E você tem que estar desse lado. Ou você é um, ou você é dois. E isso atinge a você como pessoa. Né? Essa neurose coletiva, ela vem, tá no coletivo, ela vem para sua família e ela te atinge sim. E como que você comporta diante desse cenário? Né? Então, é uma coisa para a gente poder pensar. E é o medo, né, de você ver que está baseado no medo, que é o medo do diferente, é o medo da sombra. Porque você vai perceber que todas as pessoas que agem a nível de polaridade, elas têm um nível de neurose muito alto e é um medo daquilo que elas não conhecem, ou medo daquilo que elas aprenderam nesse processo de dualidade, que é, se está comigo é meu amigo, se não está comigo é meu inimigo. Né? Então, esse processo neurótico é o processo da divisão, então tem tudo a ver também com o que a gente falou no Meditando com a Gé hoje, do perfeito equilíbrio, que é quando eu passo a integrar luz e sombra, quando eu não tenho medo da sombra, nem a minha sombra, nem a sombra do outro, eu vou diminuindo a dose da neurose. Eu vou tirando a força da neurose. Porque a força da neurose está no medo de algo. No medo de perder, no medo de sofrer, no medo de papapá, medos e medos e medos e medos. Né? E da onde vem esse medo? Vem lá do começo da nossa vida, né? Que é o medo de não sobreviver, que é o medo que a gente tem no processo simbiótico com a mãe, e tudo começa ali, onde a gente tem toda aquela nutrição inicial, né? Então, tudo isso, quando a gente vai vendo o mundo de forma dividida, a gente vai perdendo a paz. Enquanto a gente se sente um só com o todo, que é a mãe, a gente tem paz. E é por isso que a maioria dos movimentos da vida que a gente vai fazendo é para tentar voltar de volta àquele lugar, né? Aquele lugar de integração e conforto. Só que a gente tem, inclusive, medo disso. Então, gente, é bastante complexo. O medo, ele vem destruir a possibilidade de você se integrar, se integralizar. Então, quando eu temo a Lurdinha, eu não consigo me integrar com a Lurdinha. Quando eu temo aquilo que ela representa e quando eu vejo ela como uma ameaça, eu vou tentar combater. Né? Foi o que você falou. Então, qual a diferença entre modelar e sentir inveja de alguém, que é a neurose? A diferença é eu olhar para aquilo e falar, eu não vou poder integrar isso em mim. Aquilo é meu inimigo. Se não sou eu que manifesto isso. Então, eu tenho medo disso e eu vou destruir isso. Então, todo o processo que você falou foi perfeito, que você falou sobre a questão da necessidade de destruição. Né? Então, assim, eu acabo indo destruir aquilo. Eu acho que você falou disso, se não me engano. Eu acho que você falou. Falei. Será que falou? Então, a neurose, ela tem esse ponto. Então, eu vou então destruir aquilo, né, que está exacerbando aquela neurose. Eu vou ficar calada agora. Continua aí, bora. Não, isso foi ótimo. E o Loen traz uma outra questão também, do excesso das emoções. Né? Quando a gente está sentindo um prazer, por exemplo, muito grande. Né? Como você se
eu não uso essa palavra, mas eu vou colocar, como você se sabota, né? Como você corta, às vezes, aquele momento prazeroso, até mesmo sexual, mas nem precisa ser sexual. Às vezes está tudo tão bom, gente, quem nunca pensou assim, nossa, está tudo tão bom, será que é verdade? Nossa, está tudo dando tão certo para mim, o meu emprego está tão legal, mas está tão bom, será que isso vai funcionar? Será que isso vai continuar? Será que eu mereço? Olha, né, a loucura. Ele cita o caso de um rapaz que estava bastante, ele cita, ele fala assim, destituído de vitalidade, né? Os olhos opacos, né? A pele também, a cor não estava legal, ele estava completamente sem vitalidade, né? E Sim. através de exercícios de respiração e de tratamento terapêutico, ele foi melhorando, né? Então ele começou a ter um vício na pele, né? Os olhos começaram a se alegrar. Não são essas palavras que ele usa, mas é isso que ele quer dizer. Sim, Ele vai perfeito. sentindo as partes do corpo, né? Então ele começa a sentir que ele existe. Né? Quando o Loe fala que ele tem formigamento nas pernas, quer dizer, ele está sentindo que o corpo dele está pulsando, que no corpo dele tem vida. E em determinado momento, esse rapaz vira para ele e fala assim: cara, é vida demais, eu não aguento. Né? Eu não aguento, é muita intensidade. E ele faz uma relação, o Lower faz uma relação com a gente, que nós também somos assim. Aí eu falei antes, às vezes você está numa situação tão gostosa, tão boa, né? E tem um ditado que o pessoal fala, me veio isso aqui à mente agora: muito riso, pouco siso. Né? Eu acho que você já escutou falar. Sim. Quer dizer, são os antigos condenando até a alegria. É tipo assim, se você está alegre demais hoje, é porque você não está com muito juízo. Daqui uns dias você vai se dar mal. Né? Quer dizer, então nem aquela alegria, nem aquela felicidade daquele momento, você não pode aproveitar direito. Porque você tem que pensar assim: nossa, se está tão bom, amanhã já não vai estar. Aí você deixa de aproveitar aquele momento. É Perfeito. claro, gente, a vida são fases. Você não fica alegre, você não fica feliz, você não fica zen 24 horas por dia. Os problemas vêm, isso é natural, né? Mas há sempre essa neurose, né? Há sempre esse medo de sentir a felicidade, a alegria e a totalidade do nosso ser. Porque Sempre esse é vida demais, isso assusta, né? assusta, assusta, né? E é engraçado que, assim, a gente não pensa sobre isso exatamente, né? Você não para pensar, mas já aconteceu de muitos momentos eu falo assim, gente, mas será que isso é assim mesmo? Será que eu mereço? Eu penso muito isso. Será que eu mereço tanta coisa boa? Né? Será que eu mereço estar aqui nesse momento? Será, sei lá, que eu mereço ter essa filha que eu tenho? Não sei. São tantas as situações, né? Mas é porque a gente quer sempre o que é ruim, né? O que é ruim, você, de uma forma ou de outra, você acha que você merece. Né? Mesmo que você reclame, né? Eu mereço, a gente não reclama. Mas parece que é melhor que venham as coisas ruins do que as coisas boas. Mas aí vão voltar lá no poder do agora. É porque a gente não está conectado com o nosso ser. Porque essa paz, essa alegria e esse amor, eles estão dentro da gente. E a gente busca sempre no exterior. E Sim. aí o que acontece? Desculpa, a Simone falou, nossa, Lurdinha, lembrei, nossa, Lurdinha, lembrei, se você está rindo mais hoje, amanhã vai chorar. E a Regina falou Isso, muito esse ditado da Simone. é isso mesmo. Né? Aí você para de rir. Chega alguém, você está rindo lá. Chega alguém e fala isso com você, você automaticamente você para de rir. Né? Mas então o que a gente tem que fazer? Aproveitar, vamos rir hoje. Se você vai chorar amanhã, aí é outra questão. O amanhã não existe, né, Gel? O existe é o agora. E a gente está Existe. preocupado se vai chorar amanhã e deixa de rir hoje. É isso aí. Né? Existe Mas eu agora. muito legal. Muito legal. Porque eu não tô acompanhando muito o que elas estão falando. Foi bom você ler.
E uma outra coisa que o Loen colocou, que eu amei, foi quando ele falou o seguinte, que o nosso herói é o 007, o James Bond, né? Aí eu fiquei pensando, onde que ele quer chegar com isso, né? O que é o James Bond, né? James Bond ele é praticamente infalível, né? Ele é intocável, é perfeito, é charmoso, é lindo, né? Ele tem, assim, tudo de bom, né? Extremamente esperto, sagaz, mas, né? Mas tá lá rodeado de mulheres lindas, maravilhosas, mas ele não tem envolvimento afetivo. Ele não se entrega. Ele não sente. E o medo da vida está ligado com eu não quero sentir a vida. A vida é Isso. demais. Então eu vou me embriagar, eu vou me distrair, eu vou me entorpecer, né? Para não sentir a vida. Então Isso. é isso. O James Bond representa isso. Todo o sucesso, todo o poder de alguém que não sente absolutamente nada, não sente afeto, que não se afeta. Isso. Isso. Mas, olha para você ver que interessante. Olha como é que ele é o nosso herói, né? Porque realmente, né, ele é inteligentíssimo e ele tem todas as qualidades que a gente queria ter. Porque muitas vezes a sociedade quer que a gente tenha esse comportamento, né? Às vezes a sociedade quer que você seja mais contida, mais fria, mais, sei lá, fora, exige coisas que não são do seu padrão, ou o contrário. Ou se você é uma pessoa calada, ele quer que você fale. Entende? Não respeita a forma da gente de ser, não respeita a nossa essência. Né? E a gente está sempre querendo fazer o que a sociedade quer que a gente faça. Porque, de uma forma ou de outra, a gente quer um reconhecimento. Só que esse reconhecimento, ele é uma coisa é, tola da gente querer. Vamos usar essa palavra, porque se Jesus não agradou todo mundo, a gente não vai agradar. Então, por que essa preocupação exacerbada com o que todo mundo vai falar, com o que todo mundo vai pensar? Por que essa preocupação tão grande? E por que a gente não deixa essa nossa essência, né? Essa nossa essência, o que a gente veio, a nossa forma de ser. Por que a gente não demonstra ela para o mundo, né? Pode falar, você ia falar alguma coisa? A Simone falou assim, mostra muito abrir mão de si para salvar o mundo. É porque quando eu abro mão de mim, Simone, eu acalmo o meu medo, né? Então, assim, eu não existo, portanto, eu não preciso ter medo da vida, porque eu já não tenho vida mesmo. Então, eu tiro o foco da vida de mim e vou, olhar para fora. Porque viver significa mergulhar, né, no meu sentir. Viver significa colocar um holofote dentro, compreender todas as minhas idiosincrasias, as minhas dificuldades, os meus talentos, as minhas alegrias e os meus anseios. Né? E aí viver intensamente tudo aquilo que eu sou. Mas se eu viver intensamente tudo que eu sou, vão me amar? Né? Se eu for aquilo que eu sou, a minha família vai continuar me aprovando? E se ser o que eu realmente sou hoje, no último minuto do segundo tempo, vai me fazer perder tudo que eu construí até agora? Então deixa eu continuar não sendo. Eu Entende? adorei essa colocação. Adorei. Né? Quer dizer, adorei esse último segundo aí do. Como é? O último minuto do segundo tempo. Né? Quer É, dizer, eu vou discutir uma vida inteira, né? Às vezes uma vida inteira de seriedade. Sei lá o que você construiu a sua vida. Né? não, Mas ali no último momento, você quer ser o que você sempre quis. Eu quero vender tudo que eu tenho, porque eu quero viajar. Mas peraí, como? Você sempre foi pé no chão, você sempre soube que ter um teto era o necessário, era o importante, mas a sua vontade sempre foi colocar uma mochila e ser mochileiro. Mas você não fez, por exemplo.
né? E só que o Lowe fala também uma coisa muito, muito legal, que todos nós temos essa vontade, temos as nossas neuroses, tal, 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 mas a gente tem vontade de melhorar. A gente quer melhorar. Uma prova disso que ele cita lá são os livros, inúmeros livros que tem, de como fazer isso, de como fazer aquilo, né? E isso a gente agora ainda tem visto mais ainda, né? 10 formas de fazer não sei o quê, 7 formas para você se tornar não sei o quê. Só que esses livros, eles não resolvem, porque a mudança ela tem que ser interna. Ela tem que ser com autoconhecimento. Não adianta eu ter 7 técnicas de como manter minha casa organizada. Tá, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Mas a organização não está aqui dentro. Ela pode até me ajudar, o livro pode até me ajudar? Pode. Pode até ajudar. Ela Mas ele não vai resolver. a administrar o caos, mas ela não põe ordem no caos. Ela não, isso. A ordem no caos é o transfundo. Então, ok, eu sou uma pessoa que, até com vocês, eu uso diversos tipos de técnica. A gente usa o comportamental, a gente traz o passo a passo, mas o que vai resolver é o mergulho que a gente está fazendo, por exemplo, no estudo desse livro. É a análise. Por isso que eu falo para vocês. Terapeuta que não faz terapia está fadado a ficar doente, a ficar neurótico, a ficar paranoico. Entende? Porque a gente trabalha o tempo todo com conteúdo psíquico, principalmente a gente que trabalha com conteúdo psíquico. Então, ok, vamos trabalhar na superfície, vamos usar o comportamento a nosso favor, vamos. Vamos usar os passos, a organização, vamos usar o calendário, vamos usar o tempo cronos, né? Como a gente vem falando, mas o que vai realmente tirar você da ilusão é o autoconhecimento. É você ir lá rastejar nas profundezas daquele medo e ressignificar aquele medo. Aí sim o nível da neurose diminui. Que o nosso objetivo não pode ser controlar a neurose, mas ressignificar o motivo da neurose para que a neurose se dissolva. Se dissolva. Eu não estou aqui para ficar administrando neurose, eu quero cura. E a cura Isso. não vem pelo passo a passo. O passo a passo ajuda você a se organizar, né? Por isso que, assim, a gente vê tanto conteúdo superficial hoje na internet. A gente vê as pessoas... outra coisa que eu... Só um parêntese, Lurdinha, porque eu estou muito revoltada com isso. Estudo de arquétipo, gente. Ai, você quer ter sucesso na rede social? Qual arquétipo que você quer ter? A heroína? Gente, a heroína é o arquétipo de maior infelicidade para uma mulher. Nós vamos estudar o arquétipo da heroína e da donzela. É um feminino ferido. Eu não curo o meu feminino se eu não curar a heroína. Sabe? Nós não somos um arquétipo, nós somos todos os arquétipos. Entende? Então, o que a gente tem visto na internet é as pessoas trazendo sempre soluções fáceis, coisas rápidas. E isso não funciona. Isso ajuda, traz uma mínima qualidade, traz uma administração da neurose, mas não traz a cura da neurose. E que o Lowe traz aqui pra gente, com todo esse ensinamento, é a cura da neurose, é a cura do conflito neurótico. É isso daí, através do autoconhecimento. Isso aí. Através do autoconhecimento. Né? Eu lembro que, quando eu era espírita, muito a gente trabalhava porque eu sinto o que eu sinto. Né? Quer dizer, olha para você ver, tá vendo como é que tudo vai juntando? Né? Por que eu estou sentindo essa raiva agora? Né? Por que eu estou sentindo essa inveja? Né? Quer dizer, é o autoconhecimento. E é através dele que você vai conseguir essa cura. Porque a cura existe, sim. Com certeza, eu também creio, acredito nessa cura. Porque eu penso que a gente não está fadado a sofrer o resto da nossa vida. Isso não tem um pingo de sentido, não tem um pingo de sentido, né? De forma nenhuma, né? Então, só para encerrar, né, depois se você quiser colocar alguma coisa, o Lowe fala o seguinte, que todo neurótico está sempre em conflito com ele mesmo, tá? Uma parte
sempre tenta dominar a outra. Eu achei muito interessante de trazer isso aqui. O ego tenta dominar o corpo. A mente racional tenta dominar os sentimentos. A vontade tenta superar os medos. Esse conflito existe, na verdade, para acabar com a nossa energia e a nossa paz. Olha que interessante. São duas partes, aquela dualidade que a gente já falou, sempre brigando, e ela acaba mesmo. Ela acaba com a nossa paz, ela acaba com a nossa energia, né? E aí você se cansa, você fica esgotado mentalmente, e aí você para. E aí você para, por medo. E acaba que é o medo que está atrás. Né? Ah, não, eu não consigo mudar. Né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela falou comigo assim: Nossa, Lourdinha, eu te admiro muito. Aí, né? Falei, por quê, né? Não, porque você está fazendo suas lives e tal, tal, tal. Se fosse antes, eu estaria até com inveja. Mas agora não. Agora eu entendo que eu posso fazer também do meu jeito. Nessa hora eu pensei, gente, que legal, né? Porque essa pessoa conseguiu perceber que ela tem o jeito dela, que ela tem o valor dela e que ela pode sim fazer. Quer dizer, ela parou de brigar. Ela se entendeu, ela percebeu que aquela neurose de fazer igual aos outros, né? De querer ser sempre, não, ela tem a forma dela. E que ela já está fazendo o movimento. Eu gostei muito de ter escutado isso. De ter gostado, eu pensei, gente, autoconhecimento, autopercepção. Né? O que às vezes há 2, 3 anos poderia ser uma inveja, agora não. Agora é uma admiração. Eu falo assim, se eu quiser, eu vou embora. E se eu quiser, eu faço. E se eu não quiser também, eu não faço, porque também não tem que fazer. Né? Mas foi só um exemplo, né? Do Perfeito. que Uhum. de uma pessoa que está se olhando, né? De uma Sim, pessoa que com certeza está fazendo terapia. Né? sim, Com certeza. E que está perfeito. estudando. Muito Né? bom, muito, muito bom. O que eu queria trazer é isso, Gel. Eu até anotei mais alguma coisa a mais, mas vai estender. E também depois eu fui ver que é um estudo que vai ser feito ainda essa semana por outras pessoas, é Sim, comparação, Freud, tal, tal, tal. Aí eu achei melhor não comentar por aí. E o que eu tinha para trazer é isso. Gente, e se somos neuróticos, talvez pode ter alguém assustado, às vezes alguém depois que pode ver essa live vai falar assim, gente, mas como assim? Tem cura, né? Tem cura. Vamos perfeito, buscar o Virginia. tratamento, vamos buscar terapia, psicoterapia, o que for, né? O que for mais fácil, que a pessoa se sentir mais confortável. Porque começar a se olhar dói. Não, não, não é a coisa mais fácil que tem no mundo, mas é o único caminho que tem para a gente se libertar e para a gente conseguir viver a vida na plenitude. Né? Que esse é o Perfeito. objetivo da nossa vida, é sermos plenos. Então, Lourdinha, arrasou. O pessoal está te dando parabéns aqui. Nossa, Maria Live está arrasando muito. Linda, segura, tranquila e clara. Sensacional. Parabéns, blá, blá, blá. Estou achando lindo, porque realmente é isso. Eu só quero fechar, não é fechar porque eu já falei isso, mas para a gente perceber o que é neurose. Neurose é um conflito entre o que eu sou ou o que eu desejo, né, com aquilo que é a minha realidade. Então, esse conflito é que cria a neurose. São essas projeções sobre o que eu deveria ser ou o que eu não deveria ser. Então, gente, toda neurose é um conflito e essa neurose pode ser resolvida. Voltando aqui para a questão dos parabéns, as meninas estão te parabenizando, perfeito, isso e aquilo. Eu queria dizer que eu estou muito Agradeço. orgulhosa. Lurdinha, foi espetacular, né? Foi muito bom. Eu acho que as meninas falaram muito bem. Você estava muito calma, a gente conseguiu interagir de uma forma muito boa. Foi muito querido. Você arrasou. Foi realmente tudo muito bom. Parabéns, parabéns de todo o coração. Muito orgulho de ver esse conteúdo que você trouxe com tanta profundidade. Parabéns, sabe? Se sinta pleníssima hoje. Realmente
Foi incrível e foi muito gostosa a live. Foi tudo muito fluido, muito gostoso. Parabéns. A Valdez está falando que orgulho, minha parceira. Parabéns, amiga. Muito, muito. Foi realmente muito bom. Eu tô com o coração cheio. Tô com o coração transbordando da gente ter feito essa live juntas. Foi mesmo muito bom. Te A, a... agradeço muito você ter entrado comigo, porque o objetivo era dupla, né? E ontem, Sim, na hora que eu me vi sozinha, eu, no primeiro momento, eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Né? Será que eu não vou dar? Será que... né? Eu fiquei meio assim, tal. Você falou, você quer que eu entre? Eu falei, quero. Né? Quero porque é importante. E também era o objetivo do projeto, né? Era, dessa é um detalhe. semana, era É, fazer em dupla, né? sim. Então, vamos honrar o projeto, né? E eu te agradeço muito a sua disponibilidade, né? E a Val, que seria minha companheira de hoje, vai ter muita oportunidade. Nós ainda vamos fazer muita coisa juntos, com É certeza. isso aí. O importante é vocês perceberem exatamente tudo isso que vocês estão começando a perceber. Não há nada difícil. Existe esforço, existe sentar e estudar, existe sentar e se dedicar. A única pessoa que pode limitar vocês no autodesenvolvimento são vocês mesmas. São essas neuroses de que eu não sou capaz, de que a grama do vizinho é mais verde que a minha, de que eu não consigo, né? Nesse nível de comparação com o externo. Então, todo mundo está falando aqui, você dá conta sim, foi incrível, Virginia, amei, muita compreensão, gratidão, Obrigada, pessoal. você brilhou, parabéns. Então, assim, gente, esse é o nosso objetivo aqui no Terapia em Ação. É desenvolver essas pessoas, é tornarem elas líderes capazes de construir seus próprios conteúdos. E Lurdinha fez isso com primor e maestria. Muito obrigada também. Eu que Estou muito agradeço, gente. feliz. Muito obrigada. E, para mim, encerramos com chave de ouro. Tá ótimo. Muito obrigada, pessoal. Tenham todos um bom dia. Aproveitem bastante e vivam o agora. Não é isso, E Gé? é isso Presente. aí que vão agora. E aí, vocês começam, vocês que estão, né, lá com a gente no Roma, vocês estão entendendo que a bibliografia foi milimetricamente estudada, né, para que a gente pudesse fazer todo esse desenvolvimento e esse crescimento. Eu só quero ver aqui quem é amanhã, que eu esqueci de novo, com a minha cabeça só para a gente falar aqui. Você tem aí? Deixa eu pegar aqui. Não, faço não, mas eu vou entrando aqui enquanto você vai. Então, oh Jesus, não é para isso. Ih, tô me vendo aqui contigo. Não, peraí. Oh Jesus. Eu Jesus, estou está difícil. procurando aqui. Então, amanhã nós vamos estar. Achei, tá aqui. Nós vamos Ai, amanhã. Amanhã, terça-feira, é Dione Santana, que convida a Fátima Leite. Vai ser no @ dione.santana.739 e elas vão falar sobre conflitos culturais. Foi um pouco o que nessa introdução que a Lurdinha trouxe, isso. dizendo, olha, a neurose, né, ela é alimentada pela cultura. Então, amanhã elas vão destrinchar essa questão da cultura. Né? O que é essa cultura, então? Né? Então, amanhã essa dupla vai trabalhar sobre isso. Não esqueçam também que amanhã temos live ressoar, posso falar, né? Temos a live ressoar com as meninas, com a Sheila e com a Soninha. Elas vão trazer, então, aí, mais esse último tema do Setembro Amarelo, falar sobre a forma de prevenir, como ajudar, como tratar, né, a questão do tema do pensamento suicida. Então, nós vamos falar disso amanhã, fechando a nossa série. E, gente, vem com a gente, né, Lurdinha? Dá para As crescer, meninas estão tá? arrasando. As É meninas isso estão aí. arrasando. E É isso amanhã, aí. com a Dione e com a Fátima Leite. Vai ser muito bom Isso, também, eu tenho isso certeza. aí. Eu tenho Então tá ótimo. certeza. Gente, muito obrigada. Bom dia, obrigada, Gel, pela oportunidade. E obrigada pela ajuda. Fiquem com Tamo junto. Deus. Bom dia para vocês. Bom dia. Tchauzinho, pessoal. Bom dia.